Boa noite, pessoal. É com muito prazer que eu faço a abertura de mais esse webinar do Hub da Gestão. Espero que estejam todos bem e animados com o nosso webinar, em que hoje nós vamos estar tratando do tema a importância do marketing digital nas empresas. Todos nós sabemos que a gente está vivendo um processo de transformação muito grande dentro do nosso mercado, com uma transição de modelos convencionais para modelos mais modernos, mais digitalizados, e essa transformação ela tem um efeito sobre diversos setores de atuação, inclusive naquela que envolve os produtos e os serviços criados por empresas e o público consumidor. E é exatamente dentro desse foco que a gente vai estar tratando e tentando conhecer um pouco melhor os conceitos que tem por trás disso daí, as estruturas de apoio funcional necessárias para dar um bom suporte a esse tipo de serviço, uma visão correta do público-alvo, as estratégias envolvidas, a visão das pessoas que vão estar relacionadas a esse processo, de uma tal forma que a gente tenha a maximização do resultado entre aquilo que uma empresa produz, tanto na forma de produtos como na forma de serviços, e o seu mercado. Dentro desse aspecto aí é que a gente começa a entender melhor e vamos explorar isso dentro do nosso webinar através da visualização do que é o marketing digital e como ele pode ser utilizado. Antes de começar propriamente o webinar, eu gostaria de pedir ao Thomas para dar as orientações iniciais sobre a utilização da inserção de perguntas a serem feitas por vocês e que, para nós, é muito importante que vocês façam essas perguntas. Eu sempre vou estar incentivando vocês a fazerem as perguntas para extrair o máximo da nossa conversa, que aqui é uma conversa entre vocês e o nosso palestrante, que vai se apresentar daqui a pouco. Então, Thomas, por favor. Boa noite a todos, obrigado, Pedro. Sejam muito bem-vindos novamente, né? Deixa eu só explicar um pouquinho sobre a questão da ferramenta do Zoom para auxiliar vocês neste webinar, né? Então, durante esse webinar, vocês podem fazer perguntas através deste Q&A, que seria Questions and Answers. Então, essa aqui seria a ferramenta utilizada para realizar perguntas diretamente para os entrevistadores. Então, existe a sala de bate-papo, mas só que isso vai ser mostrado para todas as pessoas. Aí tem as perguntas mais específicas, vocês podem utilizar esse Q&A, tá? Pedro, pode continuar? Legal, obrigado, Thomas. Então, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, que são empresas que desde o início acreditaram no nosso propósito, e essas empresas, graças a elas, a gente tem a sustentabilidade e a gente conseguiu fazer a elaboração de 23 webinars que vão ser oferecidos a nós, ao nosso público-alvo, que são vocês, ao longo desse ano. Nós já executamos, hoje estamos no 7º webinar, e com muito orgulho a gente tem sentido que a receptividade daquilo que a gente tem para oferecido tem sido muito boa. Então, a gente agradece a Britec, a Leveros, a Associação de Ex-Alunos da Getúlio Vargas, ao Estúdio Fiscal, à Agência M e às Techs, sobre o apoio que tem nos dado na nossa iniciativa, e graças a eles, novamente, é que nós conseguimos existir e conseguimos continuar fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer, tá? Então, só gostaria de lembrar que no final do nosso webinar, a gente vai fazer uma pesquisa de satisfação, e é muito importante que vocês preencham, porque graças a isso a gente está conseguindo manter a régua da qualidade daquilo que a gente oferece a cada webinar dentro de um patamar altamente elogiável. Então, precisamos de vocês, precisamos da avaliação de vocês, para que efetivamente a gente consiga manter aquilo que a gente se propõe a entregar. Falar um pouquinho de mim, eu sou o Pedro Ivanov, eu sou um fundador do Hub da Gestão, e eu estou junto com mais 6 pessoas fantásticas, que são pessoas que fazem parte do Comitê de Gestão e Priorização do Hub da Gestão, pessoas que trabalham sem ganho nenhum, mas que têm muito para oferecer para o mercado por conta da sua experiência, da sua vivência profissional. Eu sempre agradeço a eles da mesma forma que eu agradeço
aos patrocinadores e empresas parceiras. E agora eu convido o palestrante de hoje, que é o Anderson Martim, que é uma pessoa que teve a oportunidade de vivenciar desde o início essa transformação dentro do mundo de marketing, em que o marketing deixa de ser um marketing convencional e passa a ser um marketing digital. Eu tenho certeza que eu não poderia ter escolhido melhor uma pessoa, porque ele vive as dificuldades do dia a dia de todas as empresas e colabora para que essas empresas saiam dessas dificuldades e tenham um crescimento na sua conexão junto ao mercado. Então, Anderson, eu gostaria que agora você se apresentasse e daí a gente começa efetivamente o nosso webinar. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, agradeço aí ao Pedro ao convite feito, né? Para mim é um prazer estar aí participando desse webinário. E a ideia hoje à noite é fazer uma síntese, né, da importância do marketing digital para as empresas. Falar um pouquinho da minha trajetória. Já estou há mais de 30 anos aí no mercado, né? Tive o prazer de trabalhar aí pelo menos uns 14 anos com o Pedro, que foi meu mentor aí durante muitos anos no Itaú. E depois da saída de lá, acabei investindo bastante na parte do marketing digital. Então, a gente já vem numa trajetória aí, passando por algumas universidades aí, FGV, SPM, USP e IBMEC, com uma formação um pouco eclética e também atuando, entendendo não só a parte de marketing digital, mas a parte de negócios também. E depois, nos últimos anos, né, eu tenho uma agência desde 2003, para efetivamente sair do Itaú, e até hoje ela está completando 20 anos. Né? A gente tem a Dragões Digitais, que é outra empresa que é específica no lançamento de infoprodutos, que é onde a gente conseguiu aprender bastante coisa no mercado em relação a essa parte do tráfego digital. Então, basicamente, minha trajetória toda foi na área de desenvolvimento de sistemas, na área de BI e inteligência digital, que é o que a gente atua fortemente no mercado. Então, novamente, é um prazer estar com todos aqui. Espero poder, de uma forma bem sucinta, esclarecer as dúvidas ao longo do webinário. E, mais uma vez, agradeço a participação de todos aí e pelo convite que o Pedro me fez. Anderson, muito obrigado aí pela tua apresentação. E agora vamos começar efetivamente o nosso webinar. E eu vou te começar fazendo uma primeira pergunta, que é o início do entendimento de tudo isso. E a pergunta basicamente é: o que é marketing digital e qual a sua importância no mundo de hoje? Vocês estão me ouvindo, né? Tá saindo áudio aí, né? Não, tá. Ok. Bom, vou tentar simplificar, quando a gente fala da importância, no que é o marketing digital e a importância dela no mundo de hoje. Sem sombra de dúvidas, o marketing digital hoje é algo 100% fundamental para qualquer tipo de negócio que possa ser feito no mercado, né? Então, eu procurei elencar aqui 8 razões para que você possa investir em marketing digital, sendo assim, destacando a importância do marketing digital para os negócios, as ações que fazem parte do marketing digital e como investir em marketing digital afeta a economia da empresa e como a internet pode se tornar relevante. Com isso, a ideia do marketing digital é sempre assim, como que você consegue atrair cada vez mais clientes. Hoje, o marketing digital ele tem várias particularidades, vamos dizer assim, para que você possa atrair esses clientes. Então, isso passa por você entender o que é o público-alvo, o que é uma persona, e aí tem uma diferença que é muito bom explicar rapidamente, né? Que público-alvo, antigamente, era o que a gente fazia nas campanhas offline, né? Defina qual que é o público, a região, a área de atuação. Então, eu segmentava algumas informações e soltava a campanha. E hoje, já no digital, não. Eu tenho que conhecer um pouco mais as características do cliente para determinado produto. E aí, para cada produto, tem um cliente específico e tem uma característica específica dessa persona. Que aí passa por sentimentos, emoções, hábitos, costumes, né? O momento que a pessoa está passando. Né? E hoje é interessante porque tem um filme que até gostaria de elencar aqui, que é o Dilema das Redes Sociais e o The Great Hacker, que ele permite que você entenda um pouco mais como que é essa dinâmica, o que as redes sociais elas fazem hoje, né? Então, hoje, eles têm todas essas nossas informações, né, mapeadas, são mais de 700 variáveis,
que ele sabe se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou feliz, se eu briguei, se eu estou a partido A, partido B na política. Quer dizer, eles têm uma série de informações minhas que, no momento que, de repente, assim, pô, estou lá buscando palavrinhas de motivação, eles percebem isso e eles começam a jogar cada vez mais essas informações na tela. Então, a importância de você conhecer, de você ter isso daqui para você fazer sua estratégia digital, ela é fundamental. Então, dentro dessas 8 razões, né, eu elencaria a primeira, que é você poder chegar mais longe. Então, com marketing digital, você chega muito mais longe, sem sombra de dúvida. Né? Ela otimiza investimentos, porque é uma mídia que relativamente barata em relação a quando você fazia, você tinha que fazer um folder, um outdoor, para atingir um público, e aí você ficava limitado àquela região por causa dos investimentos. Então, hoje, com muito menos, você consegue atingir muito mais pessoas. Então, você consegue ampliar as conversões, né? Você consegue construir uma imagem positiva rapidamente, né? Da mesma forma, se você não tomar cuidado, também negativa, né? Isso depois a gente pode falar um pouquinho. Você consegue construir um negócio que fique atualizado constantemente na internet de forma rápida. Então, a internet é muito legal, porque você pode pivotar, ou seja, você pode voltar ao status zero e começar de novo rapidamente, né? Então, você não demora muito tempo para você modificar isso. Ao contrário, se mexer numa comunicação offline, está tudo material impresso, qualquer decisão de você mudar é muito mais custoso. Na internet, não, você muda de hoje para amanhã, já sobe. Então, a internet ela permite até você errar rapidamente e acertar, né? Permite você estar presente nas mídias, né, de uma forma bem rápida, porque você, além de você publicar, as pessoas publicam sobre você, as pessoas comentam sobre você, isso gera engajamento, isso gera também compartilhamentos, então você acaba abrangendo um público que você nem esperava. Daí essa coisa, esses digitais influencers que começam com coisinhas assim, com os videozinhos, às vezes sem sentido nenhum, sem qualidade ou sem conteúdo, e de repente explode, e aí depois eles começam a trabalhar o conteúdo para gerar um conteúdo mais interessante do que aqueles que começaram, né? Você consegue ter um conteúdo ilimitado, né? Então você não fica, você pode comunicar a mesma coisa de várias formas diferentes, e esse é um ponto que eu acho que é importante a gente só frisar nesse item, que é quando comunicar, eu sempre falo que comunicar não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então, eu nem sempre sei como que o outro entende que nós estamos comunicando. Então, a gente tem que comunicar de várias formas diferentes a mesma coisa, para entender como que o público recebe essa nossa informação daquele determinado produto ou serviço que a gente está vendendo. E depois, por último, fazer as partes das promoções das marcas e dos produtos. Quer dizer, então, o marketing digital ele permite você fazer isso aqui de uma forma muito rápida. Então, você liquidar um estoque, você fazer uma promoção, você criar algum tipo de isca digital com algum tipo de produto para que você possa atrair mais clientes, né? Fazer um sorteio para gerar muito mais usuários. Então, isso funciona. Então, se eu tivesse que fazer uma conclusão final do tema, dessa abordagem, o marketing digital, dentro do marketing digital, permite você ser autoridade em alguma coisa que você atue, né? E isso é importante, porque em algumas situações, principalmente de serviço, você vende a partir do momento que você se torna autoridade daquilo que você está falando. Com esse alcance global, né, os resultados são mensuráveis. Então, eu diria que o marketing digital ele é algo assim que as empresas têm que ter um olhar muito crítico, e são muitas variáveis, são muitas nuances, são muitas características, né? E não pode olhar de uma forma geral, tem que olhar individual cada uma delas, para no contexto geral você conseguir ter um resultado mais eficiente. Muito legal, Anderson. Obrigado aí pelas explicações iniciais, que foram quase uma aula já, mas assim, dá para ver o quanto que tem de complexidade por trás disso e o quanto você precisa de conhecimento técnico para atingir essa camada de conexão junto com o teu público desejado ou ampliar o público desejado. Agora, vamos entender um pouquinho, e aí eu vou precisar da ajuda de vocês que estão participando do nosso webinar, e eu vou pedir para o Thomas mostrar uma primeira pesquisa, que é o nosso objetivo de interagir o máximo possível com vocês e extrair um nível de informações dentro do público-alvo que está nos assistindo. Então, Thomas, a primeira pesquisa, ela diz respeito a sua empresa tem estrutura funcional de marketing digital? Vocês vão ter 4 opções aí de resposta, então, por favor, preencham essas respostas aí, essas opções, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Vocês têm 30 segundos para isso, tá?
Thomas, já temos o resultado? Opa, maravilha, tá? Então, dentro das opções existentes, 20% comentou que não tem nenhuma estrutura, tá? Aí temos 40% dizendo que estamos começando a construir uma, que é muito legal, que já é um avanço representativo. Tem uma pessoa que faz esse papel, que diz respeito a 33% de pessoas que fazem essa afirmação, e terceirizamos esse serviço, que é uma outra opção, que trata, que são 7% definindo isso daí. Anderson, assim, associado a esse tema, a essa pesquisa e as respostas dadas, eu gostaria de entender de você o seguinte: qual a estrutura que a empresa tem que ter para uma campanha de marketing digital, tá? Eu gostaria que você explorasse um pouco isso, para a gente ter consciência do que precisa ser feito para que a gente passe a existir como marketing digital ou conceito de marketing digital na empresa. Está sem som. Agora sim. Tá, ok, desculpa. A primeira coisa é a gente entender as necessidades que o mercado tem no consumo daquele produto, entender o que as pessoas estão procurando, fazer uma análise, né, prévia para entender assim, eu vendo um determinado produto, né, o que as pessoas estão procurando em relação a esse produto, o que o mercado está fazendo, o que meus concorrentes estão fazendo. Então, quando eu penso na parte de estrutura, eu tenho que falar assim, bom, eu tenho que pegar um bloco e trabalhar essas necessidades e mapear tudo isso daqui, né, fazer toda uma análise de mercado para que eu possa ter essas informações para tomar decisões. Depois, é efetivamente marketing de conteúdo, quer dizer, eu tenho que transformar tudo isso, né, essas necessidades, em conteúdos que vai em contra aquilo que as pessoas estão pesquisando, estão consumindo, né? Antigamente, a gente ficava só atrelado a um Google, a uma busca ativa de alguém pesquisar alguma coisa e nos encontrar, né? Então, a gente trabalhava muito com foco no SEO, né, na parte do Google, AdWords, e isso era um início de uma comunicação digital. E hoje não, hoje eu não posso esperar só o usuário vir me buscar através de uma pesquisa, eu tenho que fazer uma comunicação mais ativa. Então, com isso, eu levo a informação através de ações de embalde, através de ações de nutrição, que a gente chama de nutrir o cliente com uma série de conteúdos. E então, o marketing de conteúdo seria o segundo bloco principal que as empresas precisam estar bem focadas com isso. O que eu comunico, de que forma que eu comunico, para quem que eu comunico. E um detalhe, o que eu comunico não é a mesma coisa para todo mundo. Então, eu posso ter num ambiente 100 pessoas e o produto ser o mesmo para essas 100 pessoas, mas eu tenho que usar várias comunicações porque cada pessoa entende, às vezes, de uma forma diferente. Então, isso é uma outra coisa que a gente vê bastante no digital, porque a gente investe bastante tempo nessa parte do tráfego para entender exatamente como que performar melhor uma campanha, né, para dar um retorno muito mais rápido. Então, essa coisa de até pegar um ponto hoje, né? As pessoas pensam, vou ficar fazendo post todo dia na internet, um monte de post. Não, não é isso. Fazer marketing de conteúdo não é isso. Isso daí até ele esgota muito o canal e o usuário acaba largando você, acaba não querendo mais ver suas publicações, porque toda hora ele está sendo abordado por aquilo. E por isso que eu falo, a campanha ela tem que ser pensada de uma forma a entender quem que é o meu perfil, meu público, essa persona, e gerar conteúdos específicos para cada perfil, né? Depois, um fator fundamental, o conhecimento dos 8Ps, que é a pesquisa, né, como eu falei primeiro, entender as necessidades, a partir do planejamento de todas as ações que nós temos que fazer, isso aí tem que estar planejado. Se você não planejar isso, como é um negócio muito dinâmico, que envolve muitos canais ao mesmo tempo, vários posts, vários conteúdos, várias informações, vários ambientes, vários formatos, né, são formatos diferentes, inclusive. Você pega lá feed de notícia, stories, aí você tem que fazer na horizontal, na vertical, enfim, cada plataforma ela tem uma configuração, você tem que ajustar essa comunicação para cada uma delas, né? Você tem a parte de produção, efetivamente, dos conteúdos, e aí uma dica, um detalhe importante, produzir uma peça publicitária não é fazer uma arte que pegar lá e fazer alguma coisa pronta. Hoje, os algoritmos eles são inteligentes, eles conseguem entender o que nós estamos fazendo na arte, ele consegue saber se eu peguei esse texto, se eu copiei e colei de alguém, ele consegue saber se essa imagem é uma imagem pública ou é uma imagem que tem os direitos autorais e eu não paguei.
enfim, eles conseguem ler tudo que está escrito dentro do nosso post, né? Sabe, se eu estou pegando esse post de uma outra pessoa e copiando e colando ele na íntegra, então, o que acontece? Se eu faço isso, ele bane, mesmo pagando, ele não entrega essa comunicação. E é onde está um dos primeiros erros que as pessoas não percebem. A campanha não deu resultado, não deu resultado, não foi porque a campanha não está boa, não foi porque o produto não é bom, nem o preço, mas é porque você utilizou uma comunicação indevida. Então, é importante, é uma dica importante quando na parte de produção. Publicação, quer dizer, você tem que publicar em todos os canais. Você não pode só pensar, hoje tem um erro muito grande das pessoas achar que tudo é Instagram, né? Instagram é uma ferramenta ruim de conversão, e aí nós temos que falar assim, as pessoas com uma certa idade, de um período de 40 para cima, já não é diferente de 40 para baixo. Então, eu não posso pensar que as pessoas vão falar, arraste aqui, clica no meu perfil, clica lá na minha bio, né? Você pega uma pessoa, às vezes, de 40 e poucos anos, que às vezes, depende do produto, o poder aquisitivo é maior de compra, e a pessoa está mandando a pessoa clicar na bio, a pessoa nem sabe o que é isso. Então, eu falo para as pessoas, tomem cuidado, porque essa visão que Instagram só que veio não é. Você tem que fazer um contexto geral, uma campanha geral, medir isso daqui, para depois dessa medição você chegar à conclusão, dentro do seu produto, do seu serviço, da sua persona, qual que é o comportamento, qual que é o canal que ele se comunica com você melhor. É Facebook, é Google, é Instagram, é TikTok, é Pinterest, enfim, qual que é a plataforma. Então, é importante a gente saber a publicação e não deixar de fazer nenhum canal. A promoção, quer dizer, o atrativo, primitivo, né, de qualquer propaganda, quer dizer, a promoção é atrativo demais, então isso traz o público. A propagação disso, né, a personalização, que aí entra novamente uma arte, uma comunicação, tudo específica para um público específico, então não é a mesma coisa para todo mundo, né? E a precisão. A precisão é você trabalha muito a parte dos relatórios, tudo que você faz e não mede, você não te leva para lugar nenhum. Então você tem que olhar os relatórios, você tem que ver as métricas, você tem que analisar, você tem que entender o porquê que está convertendo, por que não está convertendo, se a taxa de conversão ela é satisfatória ou não, em que nível que ela é, quanto que você está investindo, né? Então, até o Pedro comentou, né, no início aqui, é uma coisa complexa o marketing digital, né? Não é publicar uma coisa na rede social e pronto, está legal. A gente vê que é um trabalho, né? São muitos profissionais envolvidos, cada um dentro da sua área de atuação. Então, esses 8 pontos é importante que as empresas elas entendam, né? Pelo menos para poder demandar adequadamente ao prestador de serviço, a quem vai estar prestando o serviço de marketing digital. Então, eu elencaria esses principais pontos, né? Sempre com foco, eu diria assim, na parte de produção de conteúdo. Agora, Anderson, deixa eu aproveitar essa tua explicação, que ela foi bem completa e mostra mais uma vez a complexidade que tem por trás disso daí. Tá? Como o nosso público-alvo é composto de empresas de médio porte, tá? O que é mais interessante quando você começa a entrar nesse terreno de marketing digital? É você terceirizar ou criar uma estrutura própria? Isso esquece que você é dono de uma agência e não tenta vender teu peixe agora, tá? Mas assim, vamos no caminho do racional de negócios, tá? Eu vou falar assim, isso é super fácil, Pedro, é uma boa pergunta, porque hoje as empresas falam assim, eu vou contratar uma pessoa para ficar dentro da minha empresa e cuidar do marketing digital. Ok, então vamos imaginar assim, nós somos um profissional de copy no mercado. A parte de copyright é diferente no redator publicitário. O redator publicitário, ele escreve um texto bonito, né, um texto jornalístico, vamos se chamar assim, bonito, isso é legal. Porém, o copyright ele é um cara que ele vai escrever com gatilhos mentais. Ele vai escrever um texto, não um texto bonito, ele vai escrever um texto que vende, um texto que entra na sua mente de uma forma subliminar e te leva, através dos gatilhos, a tomar uma ação, uma decisão de compra daquilo que ele está vendendo. Então, esse já é um profissional diferenciado, esse cara que faz isso. Não é pegar um jornalista formado, é um cara que tem uma formação diferenciada nessa parte de copyright. Um outro profissional que é totalmente exclusivo é o cara de tráfego digital. O tráfego digital é como se fosse, para o pessoal entender a complexidade, esse cara só fica olhando números, ele fica olhando os dashboards, umas telas com várias variáveis, comparando, por exemplo, ao controlador de voo. É o cara que fica lá no aeroporto olhando todos aqueles painéis e fala aqui sobe a aeronave, desce a aeronave, manda informação para os comandantes. Quer dizer, o coração da aviação é o cara que está na torre de comando lá. Então, esse cara do tráfego é o coração da campanha.
tudo. A gente pode colocar o melhor publicitário, as melhores peças, os melhores criativos, fazer um excelente atendimento, definir os melhores canais, fechar as melhores parcerias. A hora que vai para o tráfego digital, a campanha ela pode morrer ali, se você não tiver um profissional adequado. Quer dizer, é um flag que ele deixar de marcar, é uma variável que ele deixar de analisar, é um comando que ele deixar, é onde que cai o avião, onde que acaba e destrói tudo, em questão de segundos, né? Maravilha, Anderson. Então, esse é o principal. Agradeço aí a explicação, tá? E agora eu vou pedir para o Thomas ele entrar com a segunda pesquisa para a gente abordar um complemento desse assunto aí, tá? Em que essa pesquisa 2 levanta a seguinte questão: a empresa sabe identificar o público-alvo do seu produto ou serviço? Novamente, nós temos aí 4 opções de resposta e vocês têm 30 segundos para respondê-las. Já temos as respostas aí, maravilha, obrigado, Thomas. Então, o que nós temos em relação a essa pergunta aí? 27% responderam que não faz nada nesse sentido. Então, a empresa ela não trabalha com a identificação, tá? Outros 27% estamos em fase de estruturação de alguns processos, que, novamente, é sempre muito bom, sabendo que alguém sabe da importância disso e tem foco nisso daí. Temos processos estruturados, mas não há acompanhamento, tá? Então, 9% colocaram esse tipo de resposta. E 36%, que é a maioria, temos processos estruturados que são geridos permanentemente. Maravilha, isso é sempre muito bom ouvir, mas eu gostaria de ouvir do Anderson o que fazer para identificar o público-alvo do seu produto ou serviço. Porque não basta você também, agora vou citar os 37%, você fazer isso daí, mas é saber o que é feito e como que é feito, porque senão você pode estar fazendo tudo errado, identificando de uma forma errada, tá? Então, Anderson, por favor. Voltando a essa situação o que fazer para identificar, né, na verdade, é aprofundar hoje, tem que estudar um pouco essa parte da personificação, né? Quer dizer, como que está o comportamento dos usuários hoje, né? E quando a gente fala comportamento, hábitos, costumes, sentimentos, emoções, em que momento desses estágios, né, desses comportamentos, é o momento certo de abordar. Então, se não tiver essas informações, eu não consigo. Então, como que a gente consegue, tá? Lógico, a gente sobe as campanhas, faz todo o setup, informa as redes sociais, tudo que nós queremos, então a gente cadastra dentro e configura dentro das redes todas essas informações. Então, é um processo de aprendizado. Esse é um processo de aprendizagem que leva 3 meses, que é importante as pessoas saberem, leva 3 meses o processo de aprendizado, para que os algoritmos das redes sociais, todos eles se conversam, eles passam a entender isso. E como nós fazemos isso, né? Através de ferramentas, através de componentes que a gente implementa dentro das ações, através de APIs, que são... APIs é como se fossem chaves que ligam um sistema a outro, para você poder fazer cruzamento de dados. Plugins, que são outros tipos de ferramentas, são programas que você consegue fazer impulsionamentos, seriam os robôs, né? Alguns robôs de automação, né? Não é robô para coletar informação indevida, não, de automação, né? E isso traz para dentro uma inteligência digital que converte todas essas informações, que elas vão vir um pedaço de cada informação de lugar diferente. Então, junta-se tudo isso daqui e, através de soluções de business intelligence, você consegue qualificar e gerar um dado. A partir desse dado, você fala assim, eu tenho uma persona, né, um público-alvo bem definido para aquele produto que eu quero. Então, é um conjunto de várias ações, né, que você demanda, junto com várias ferramentas para que ela te traz um maior número de informações. Só dar um exemplo para ficar mais claro, tem empresas hoje especializadas que, a partir do momento que eu falo assim, eu quero esse perfil
produto, eles ficam minerando esses dados na internet, através de todas essas ferramentas, identificando que eu passei pelo OLX, no Mercado Livre, ele tinha só uma informação, ele tinha, às vezes, meu nome, ou tinha uma identificação minha numa operação na internet. Então, ele fica buscando essas informações. Às vezes, ao longo de um mês, ele vai consolidando, vai mapeando e vai integrando. Daqui um mês, ele fala assim, tá aqui, é Anderson, e-mail é tal, telefone é tal, porque ele achou meu telefone no LX, achou meu e-mail no Mercado Livre, achou eu no UOL lá pesquisando alguma coisa, enfim. Todas essas informações, elas estão trafegando para a internet. E aí, eles vão juntando, minerando e dá esse público. Então, fala assim, ó, tá aqui, ó, esse cliente aqui é o perfil que você precisar. Então, é através de ferramentas que a gente busca essa persona, hein, cada vez mais. Maravilha. Agora vamos subir um pouquinho mais a régua, se é possível, porque as suas explicações têm sido ótimas, levantando uma terceira questão através de uma pesquisa. Sua empresa associa a estratégia do marketing digital com a estratégia da empresa? Então, por favor, Thomas, são quatro respostas possíveis, 4 opções, e, novamente, vocês têm 30 segundos para essa resposta. Muito bom. Opa, aqui nós temos uma que já é com a pontuação máxima aí. É simplesmente não sei. A resposta é que às vezes ficamos sabendo de alguma coisa pelos gestores, 8%. 33% optaram por temos uma estrutura que cuida de estratégia e somos informados, ou deixa eu ver se aqui é somos informados ou somos e somos comunicados da ação, e 8% sabemos que esse assunto é debatido, mas não somos informados de nada, tá? Então, Anderson, eu gostaria que você abordasse um pouquinho da forma mais sucinta possível, porque esse assunto é extremamente amplo, então eu queria que você resumisse até por uma questão de tempo, tá? O som... Tá ouvindo? Agora sim. Tá. A resposta que as pessoas deram realmente é o que acontece em muitas empresas, né? Falta uma definição clara dos objetivos, né, dentro da empresa. Muitas vezes, elas estão preocupadas em comunicar somente para fora e esquecem de comunicar para dentro. E isso é um erro que vem acontecendo constantemente. As campanhas elas estão com as promoções, elas estão veiculando na internet e, às vezes, na parte física, as pessoas não estão entendendo, não estão sabendo o que está acontecendo. Então, o índice de reclamação hoje por produtos, o cara compra online e você liga, você não tem atendimento online, o pessoal reclama na loja interna. Então, não tem essa parece que as empresas elas estão segmentando, isso aqui é online, isso aqui é offline. E, na verdade, estão esquecendo que a empresa é uma só, né? Então, definir objetivos claros é importante, comunicar de dentro para fora é mais importante do que nunca, né? Para que o brand, que é a marca, ela não sofra as penalidades na internet, né? Manter um foco em relação a essas ações, e fazer a mensuração dos resultados. Quer dizer, tem que estar sempre mensurando para fazer esse ciclo de voltar, comunicar de dentro para fora, fazer sempre esse treinamento para que as coisas elas caminhem estrategicamente em conjunto. As pessoas não podem esquecer, em alguns segmentos, que o on e o off, elas têm que caminhar juntos. Maravilha. E agora vamos entrar para a quarta pesquisa, Thomas, se você puder projetar. A quarta pesquisa é um complemento em relação à terceira, que pergunta qual é a estrutura funcional de elaboração da estratégia de marketing digital na sua empresa. Novamente, são 4 opções, vocês têm 30 segundos.
Maravilha, vamos lá. A primeira colocação aí foi em cima de não existe, ou seja, não existe uma estrutura organizada que trate dessa conexão aí da estratégia de marketing dentro da empresa. 33% responderam isso, 17% responderam que só o gestor da área se envolve, ou seja, uma coisa muito focada na cabeça de uma única pessoa. 25% temos uma estrutura, mas ela não é participativa, tá? E outros 25% temos uma estrutura que nos envolve e comunica, novamente, deixa eu ver, comunica das metas traçadas, ou seja, que tem um nível de participação mais ampla dentro da estrutura organizacional. Então, em cima disso, Anderson, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que considerar na escolha da estratégia de marketing digital? Tá? Bom, o que considerar, né? Eu acho que vamos no marketing tradicional, né? Que a gente aprendeu. O que, como, onde, quando, por quê e quanto. Quando a gente faz essa pergunta, eu acho que ela dá várias respostas para o que acontece dentro das empresas, né? Principalmente, né, quando a gente fala assim, quem, né? Quem está fazendo, por quê, como que a gente vai fazer isso daí. Então, a gente entendendo o que nós temos que fazer, como nós temos que fazer, onde nós temos que fazer, qual o canal que nós temos que divulgar, e aí não esquecer nunca do offline. Quando, né, em que momento, em que etapa que nós vamos fazer essa campanha. Por que nós estamos fazendo tudo isso? De novo, esse o porquê é importante associar não só o objetivo, e aí um ponto que as empresas têm que ficar atentas. Essas informações, quando você envolve o marketing digital, não é mais uma coisa organograma que vem aqui de cima para baixo, é de baixo para cima, é todo mundo participando. A visão ela não pode ser unilateral, não pode ser de cima para baixo, porque hoje é que eu falo, a gente tem uma estrutura, né, dar um exemplo aqui, a gente procura colocar pessoas jovens dentro da equipe, né, essa geração jovem, para que elas tragam o perfil, né, o comportamento de navegação dentro da internet, que é diferente da nossa forma de navegar. Então, a gente tem que estar fazendo essa reciclagem dentro da empresa. Então, na estratégia de marketing digital, é importante você trabalhar isso aqui com a empresa, com a sua equipe, em linhas gerais, todo mundo participando. Não existe ideia ruim, não existe absolutamente nada. E uma coisa que funciona na internet é, quando a gente pega uma coisa que parece que a arte está feia, a comunicação está feia, é onde emplaca, é onde vende. Então, não tem mais aquela coisa com o bonitinho, o perfeito, que veio do cara formado em Harvard, com aquela definição que vai dar certo. Não, pelo contrário. Às vezes é um cara com uma visão bem simples, ele fala, por que você não faz isso? E faz e dá certo. Aí para quebrar isso, para as pessoas entenderem, é porque essas molecadas estão ganhando milhões e milhões de dinheiros aí, não estudam, não fazem faculdade, e estão nem aí, estão ganhando dinheiro, são digitais influencer. A gente vê a todo momento aí vários casos na internet, né? O pessoal fazendo vídeos então a internet ela é muito louca por causa disso. Então uma empresa, na hora de montar essa estratégia, ela não pode deixar de considerar todos esses pontos e abrir a cabeça para entender em 360 e escutar todo mundo. Muito legal. Interessante esse aspecto que você abordou dessa geração Y, geração Z, porque tem um lado comportamental extremamente relevante, que quem entende esse comportamento entende o público também consumidor dentro dessa faixa etária. Se você não entender isso daí, você perde a conexão. Mas depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre isso, se a gente tiver um tempo adicional. Uma pergunta que eu gostaria de fazer agora para você é o seguinte, uma coisa que ainda existe com uma certa frequência, e isso daí já começou há muito tempo atrás, eu gostaria de entender de você o quanto isso ainda é efetivo e o quanto isso ainda merece ser praticado, que é a pergunta, o e-mail de marketing dá resultado? Boa pergunta, Pedro, porque hoje a gente desmistificando isso, né? Eu trabalho com e-mail marketing há muitos anos, né? Em 2003, quando eu saí, a gente fazia as campanhas de e-mail marketing, o pessoal achava que a gente era meio lunático, as pessoas não tinham esse hábito, né? Achar que e-mail dá resultado. Ele dá resultado, é a ferramenta de maior conversão que nós temos hoje, e-mail,
né, visto que tudo é confirmado, todas as nossas ações são confirmadas via e-mail, então e-mail a gente lê, nós somos obrigados a ler e-mail, então ele dá. Mas de que forma? A partir do momento que você consegue fazer a retenção, da atenção do usuário na chamada, eu diria que a gente gasta muito mais tempo numa criação, a gente gasta 70% do tempo para definir uma headline, que seria o título da notícia. Depois, o restante, a gente na descrição da notícia, porque se nos 2 primeiros segundos a pessoa bater o olho, ela não se impactar com aquela chamada, pronto, ela nem lê o restante, ela passa. Então, as pessoas, e-mail não dá resultado. Não, dá resultado. Então, a primeira coisa é você fazer uma comunicação adequada para atrair a atenção de quem está lendo. E a segunda é você saber usar a ferramenta de e-mail marketing. As pessoas banalizou muito com vendas de base de dados, compraram em CDs, em internet, tudo, e isso daqui, as próprias plataformas, elas banem. Então, se você não fizer uma campanha adequada de e-mail, você vai ficar com essa falsa sensação que e-mail não dá resultado. Mas ela dá, ela chega a converter 60% dos resultados. O WhatsApp e e-mail, elas têm uma briga muito grande em relação ao percentual de conversão, né? Porque o WhatsApp, assim, a pessoa ela vê rápido, às vezes ela não compra, o e-mail ela acaba lendo um pouco mais, ela gasta um pouquinho mais de tempo, mas se ela lê, ela acaba convertendo, ela acaba clicando, ela acaba dando para você. Então, e-mail marketing dá, sim, de forma adequada, ele dá. Você tem que fazer o aquecimento da sua lista de e-mails, não é simplesmente mandar um e-mail por mandar, de qualquer forma, de qualquer jeito. Isso não vai converter. Agora, se você fizer um trabalho legal, bacana, bem elaborado, você pode ter certeza que a conversão ela vem. E olha que 60% é um número altamente significativo, é altíssimo, um número que impressiona. Tá? É. E agora, eu vou estar te fazendo a pergunta... Só um detalhe, Pedro, só um detalhe também, que é importante as pessoas. Quando a gente fala, e-mail funciona legal. Tem ferramentas no mercado, as pessoas precisam entender que o pessoal vai tudo atrás do gratuito, né? Então, você imagina, com uma ferramenta que é gratuita, como o MailChimp, por exemplo, que é uma ferramenta gratuita, você tem 2.000 e-mails para disparar. É diferente de você pegar qualquer outra ferramenta, uma HubSpot, por exemplo, da vida, que você vai pagar $3.000. Olha a discrepância. Então, se a gente parava assim, quem que entrega mais? Quem que tem uma política de entrega? Tem ferramentas que ela não deixa você fazer spam, por exemplo. Se você começar a colocar uma base e mandar uma quantidade de e-mail, ele já verificar que aquele e-mail é falso, ele já te bloqueia, você não manda mais nada. Então, tem que tomar muito cuidado com essas pegadinhas das coisas gratuitas, que tudo é grátis, que tudo e não funciona, e a pessoa fica com essa falsa sensação que não funciona o canal. Só um parênteses aí. Não, valeu o parênteses aí. E eu só gostaria de estar provocando aí os participantes a colocarem as perguntas que vocês acharem necessárias. Não tem pergunta boba, tá? O que existe são perguntas que refletem as dúvidas que a gente tem e o momento de tirar essas dúvidas está aqui. Então, por favor, escrevam aí as perguntas e coloquem as colocações que vocês acharem necessário para que a gente explore, porque daqui a pouco a gente vai estar começando a responder as perguntas. E falar em pergunta, agora eu tenho a pergunta que vale 1 milhão. Eu quero ver essa resposta aí, porque ela efetivamente vale 1 milhão, tá? A pergunta é, quais erros que eu não posso cometer na utilização do marketing digital? Quais erros? Eu vou te responder. Posso responder? Claro. Vou te responder com uma frase. O feito é melhor que o perfeito não feito. Essa frase ela faz muito sentido dentro de tudo que nós temos que fazer quando a gente fala assim, quais são os erros que eu não posso cometer? O primeiro, eu achar que eu sei tudo. Segundo, eu não querer escutar o que as pessoas estão falando, não só no mercado, mas dentro da nossa própria empresa, dentro do nosso entorno. Não escutar o cliente, o consumidor final. E depois, eu acho que é o terceiro maior erro mortal, é realmente a gente ficar buscando a perfeição das coisas, né, com aquele anseio de não querer errar e demorar muito tempo para fazer. A internet é o único canal que permite, como eu falei um pouquinho anteriormente assim, ela permite você errar e acertar rapidamente. Então, você volta ao estágio zero, corrige e faz. Esse é muito o conceito das startups hoje, que hoje faturam milhões. Elas começaram, às vezes ela está na quarta vez que ela está reiniciando o mesmo processo de forma diferente para achar a forma de se comunicar. Então, essa coisa de achar que não pode errar é um erro fundamental que as empresas conhecem. E depois querer o perfeito. Então, essa frase, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente coloca, o feito é melhor que o perfeito não feito. Então, a gente faz rápido, testa, mede, não deu, modifica, vai e faz. Eu diria que são esses 3 erros básicos aí.
essa colocação final que você fez é uma coisa que eu tenho ouvido com frequência cada vez maior, né? Faça rápido, perceba o erro mais rápido ainda e corrija o mais rápido que você puder, tá? E assim, mesmo nisso, você entra num ciclo que você muitas vezes está refazendo a ideia inicial de uma forma até consistente e ampla, mas você percebe caminhos diferentes para atingir uma meta traçada inicialmente. Então, Mais do que é um isso, você forma processo uma inteligência cíclico. do que dá errado, né? É isso daí, né? Então, é uma forma de gerir totalmente diferente, porque eu sou de uma época, não vou contar a minha idade, mas eu sou de uma época em que a gente era cobrado para fazer o mais rápido possível, mas certo. O erro tinha um nível de tolerância praticamente zero, tá? E hoje esse nível de tolerância ele é muito maior, obviamente, tudo tem um limite, mas assim existe um incentivo para você fazer e criar e fazer e criar e fazer e criar até gerar o resultado necessário. Anderson, agora a gente vai entrar num patamar que é o patamar de responder as perguntas aí que surgiram, tá? Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas a prioridade, obviamente, é o nosso público-alvo. Então, eu vou estar colocando essas perguntas e vou estar, inclusive, lendo na ordem. Tá? Uma primeira questão é do Stanislau, que ele escreveu: peço que comente as possibilidades de profissionais liberais, como advogados, usar o marketing digital para a melhora da captação de clientes, diante das restrições da OAB, por exemplo. Tá? Bom, isso, advogados são os que mais sofrem, advogados, médicos, né, muitos profissionais aí, liberais que têm essas entidades por trás que não permitem fazer a publicidade. Mas, especificamente falando de advogados, a legislação mudou da OAB, hoje ela permite, sim, você fazer o tráfego impulsionado, né, até uns meses atrás não era permitido, então a legislação ela mudou, porém com certa cautela, né? O advogado ele não pode, de uma forma explícita, vender serviço. Então, ele pode falar, apresentar a empresa dele, fazer artigos, é uma estratégia muito boa para advogado, é escrever artigos, publicar esses artigos sobre a própria área de atuação dele, sem dar aquela conotação de venda. Aí, no caso, na hora que for impulsionar, é só tomar esse cuidado, mas hoje está permitindo, sim, fazer o impulsionamento do staff. Então, o advogado é a questão de produzir conteúdo, artigos, publicar em redes, em parcerias com mídias, para que isso comece a reverberar e gerar autoridade, gerando autoridade, automaticamente as pessoas precisam. Agora, tem que estar ativo, né? A dica é, você tem que estar ativo a todo momento na internet. Eu vou fazer um pouco e vou parar. Está errado. Tem que estar ativo, porque eu nunca sei quando... A gente nunca sabe quando alguém vai precisar de um advogado. E nesse momento ele está precisando, ele vai procurar aquele que está mais ativo. Então, essa é a dica que eu dou, advogados. Legal. Uma segunda pergunta é da Natasha Vidal, em que ela diz: boa noite. Você comentou que a campanha de marketing, por exemplo, no Instagram, deve ser feita de formas diferentes para diferentes públicos-alvos. Quais são as estratégias para atingir um público abaixo dos 40 anos e acima dos 40 anos? Bom, tudo vai depender do produto, né? A estratégia ela começa sempre primeiro assim, o produto. Qual que é o produto que eu estou vendendo? E a partir do momento que eu defino esse produto, e aí eu falo assim, meu produto é acima ou abaixo, a comunicação para um jovem de 40 é diferente, abaixo de 40 é diferente com a comunicação acima dos 40. Então, eu tenho que considerar o que eu estou vendendo, de que forma que eu vou vender, qual que é a abordagem. Porque, independente da internet ser uma coisa muito dinâmica, né? A forma de comunicar com os públicos, como eu falei, ela é diferente. Então, está na produção de conteúdo, especificamente. A estratégia, ela entra de você definir os canais, né, mais adequados, né, quando a gente fala principalmente para Instagram, né, eu sempre falo, Instagram toma um cuidado com o público acima de 40, porque tem uma dificuldade de entender algumas coisas ali, então é mais fácil você fazer uma campanha via o canal Facebook e Instagram ao mesmo tempo, mas você criar uma interação, que ele clique e vá para uma página que ele possa ler. Uma pessoa de 40 tem essa paciência um pouco a mais de ler, né? Por mais que ela quer uma coisa dinâmica, mas ela lê, já abaixo de 40 é muito rápido. Então, é sutil, mas a gente fala assim, fazer uma estratégia de landing page é uma estratégia muito boa para você fazer acima dos 40.
Legal. Aí, mais uma pergunta do Stanislau, voltando à figura de um profissional liberal. Ele está citando aqui advogado, mas eu acho que isso daí cabe para outros profissionais também, em que a pergunta dele é o seguinte: o ideal é trabalhar um marketing digital do escritório, que ele está incorporado, ele pode ser sócio, ele pode ser participante, ou da sua pessoa, que é o marketing pessoal, tá? Colocando informações sobre a autoridade que ele tem nesse assunto. Quando ele é autoridade em um determinado assunto, por exemplo, advogado criminalista, ele é autoridade nisso, então o ideal é você fazer uma campanha na pessoa que é o advogado, né? Agora, é um escritório múltiplo, trabalhista, civil, familiar, então aí você faz o escritório, mas quando você tem uma categoria, vamos supor, sucessão familiar, você está trabalhando muito bem nessa área, setor imobiliário, né? Então, se está forte nesse segmento, você é autoridade, aí você tem que trabalhar na persona, é o próprio advogado. Isso, de alguma forma, acaba convertendo os outros serviços, né? Quando você é muito forte num canal, normalmente você tem que ver qual que é o foco, né? Se o foco é vender um multisserviço do escritório, vai para o escritório. Agora, se é especificamente algumas áreas, aí vai para a pessoa. Aí o advogado, é a figura do advogado, e ele carrega, né? Porque ele vai dar ênfase na área de atuação dele, e ele carrega embaixo toda a cesta de produtos que tem dentro do escritório, né? Serviços, né? Legal. Aí temos mais uma pergunta do Oscar Aldino, em que ele pergunta: qual empresa, na avaliação de vocês, que é um bom exemplo de prática de um marketing digital? Qual empresa? Bom, eu diria que hoje, para mim, uma das melhores empresas se chama Rede Globo. A Rede Globo, ela usou uma estratégia que eu acho fantástica. Ela não tinha, a Globo ela tinha o canal eletrônico, estava muito ruim, e qual que foi a estratégia dela? Até por causa desses reality shows, aí ela começou a trazer esses digitais influencers que já estavam com milhões de pessoas seguindo, começou a trazer para dentro da Rede Globo. Então, com isso, ela contratou esses profissionais, visto, por exemplo, Juliette, enfim, praticamente todos os maiores digitais, os 4, 5 maiores digitais que participou dos reality shows, são contratados da Globo. Isso porque ela fez a conversão. Eles utilizam esses canais como uma mídia de conversão. Então, eu diria que a Rede Globo ela usou uma estratégia muito boa, principalmente o Boninho, ele alavancou bastante isso daqui. Agora, se você pegar a própria Avon, se você pegar Americanas, Avon, eles entraram nessa vibe de utilizar todos os digitais influencers, porque eu falei assim, quanto que eu gastaria nas principais mídias? Por mais que ela esteja fazendo um anúncio na Rede Globo, mas ela fala, eu estou associando a minha marca como garota propaganda a pessoa que tem mais digital influência, que tem mais influenciadores. Então, ela junta essas duas coisas. Então, essas empresas que eu citei já estão numa estratégia fantástica. Os engajamentos delas estão absurdamente altos, né? E, Anderson, eu gostaria até de entrar um pouco nesse assunto, porque tem um exemplo que é um exemplo que eu acho que é muito forte, porque vem de um segmento que normalmente é extremamente tradicional na publicação do seu serviço ou da sua operação, que é o setor bancário, tá? Em que o Nubank, quando ele colocou a Anitta dentro do seu conselho de administração, ele estava focando numa situação em que a Anitta, na época, tinha 40 milhões de seguidores, da classe C, D e E, tá? Que era um público-alvo que ele não tinha atingido ainda como banco, tá? E o impacto que isso trouxe no mundo de negócios, no mundo da informação, foi fantástico, né? Quer dizer, o que se falou de Nubank naquela época foi uma enormidade. Então, eu acho que esse, Oscar, também é um outro exemplo de um segmento de negócio que a gente conhece bem, que a gente, inclusive, conviveu junto dentro desse segmento de negócio, tá? É importante para você colocar isso daí, porque realmente essa questão da Anitta, você vê, a Anitta, ela fazia parte de um conceito dentro de uma empresa que é um banco, né? Um banco digital. Tudo bem, não deixa de ser banco, né? Mas ela ajudou a criar uma disruptura no mercado das pessoas, essas empresas mais duras, elas entenderam o seguinte, pô, espera aí, eu tenho que abrir minha mente para outras coisas. Você vê que o próprio Itaú, hoje, ele está utilizando uma comunicação que o Itaú não é só pagar conta, ele tem relacionamento, ele está mudando um pouco já a campanha dele,
para fazer interatividade lá dentro. Hoje você pode comprar produtos da Samsung lá, então eles estão criando esse pouco dentro da rede lá dentro e promovendo essas ações. Quer dizer, então ele ancora um produto, uma empresa que já tem engajamento, a Samsung, por exemplo, lá dentro para poder gerar outros tipos de abordagem. Mas esse da Nubank é muito bem lembrado também. Empresa fantástica. Legal. E aí eu vou aproveitar, enquanto ninguém coloca mais alguma pergunta adicional, eu gostaria de tirar algumas curiosidades que eu tenho e ter alguma informação sobre algumas questões. A gente tratou em algum momento do que fazer para identificar o público-alvo do seu produto ou serviço, tá? Uma coisa que, para mim, sempre foi muito forte é colocar e compartilhar informações com as pessoas dentro de um meio da estrutura organizacional, para que haja uma interação maior, e isso é muito forte no mercado de hoje, através, novamente, da geração Y e da geração Z, e até que ponto que vale a pena construir grupos de discussão envolvendo assuntos, as pessoas de marketing ou pessoas de vendas em relação a essa visão de marketing digital? Bom, Pedro, a primeira coisa, assim, quando tem uma coisa que eu falei lá, de você fazer todo mundo participar, obviamente tem que identificar também dentro da empresa as pessoas que estão conectadas, né? Elas têm que contribuir. Então, quando a gente fala de envolver muitas pessoas, para algumas situações que envolvem técnicas, né, aí já não dá para envolver todo mundo, que as pessoas vão ficar olhando e não vão entender nada. Mas acho assim, de ideias, né, de ideias, eu acho que isso faz total sentido, né, você trazer e envolver muitas pessoas. Mas outras, eu acho, assim, pegar as pessoas chaves, as pessoas estratégias de negócio dentro das definições dos objetivos claros, aí não é expandir muito isso aí também, porque senão o que acontece é muita gente falando também muita coisa que não tem nada a ver. Então, no primeiro momento, eu faria minha sugestão é sempre fazer um negócio abrangente, com brainstorm abrangente com toda a equipe, e depois você filtra isso, assim como faz na campanha, faz um funil e fala, bom, legal, bacana, captando todas essas informações, agora quem são as pessoas chaves dentro do processo, não necessariamente o head da área, o gestor, não, quem são as pessoas-chave dentro de cada um do negócio, quem que entende mais do produto, quem que entende mais do consumidor, traz uma pessoa-chave de cada parte do processo, né, e junta isso e monta esse grupo. Porque aí você consegue ter a visão 360 de todas a régua da venda do produto, né? E, Anderson, complementando a minha pergunta, com que frequência que você acha que tem que ser revisitado esse assunto para que ele não envelheça? Porque a gente está vivendo uma dinâmica de transformação muito intensa. Então, qual é o tempo que você sugere para que isso aconteça? Bom, as campanhas hoje, quando você sobe qualquer tipo de campanha, ela entra num modo de aprendizado. Isso, às vezes demoram 5 dias, 10 dias, né, Roberto? Mais ou menos, tem 5 a 10 dias, elas ficam no modo de aprendizado. Você põe lá o dinheiro, ele não gasta o seu dinheiro porque ele está aprendendo, ele está identificando, está vendo, está divulgando. Uma vez que a campanha está no ar, então, vamos considerar, a partir do 10º dia que subir uma campanha, você já começa a ter os números. A gente sempre fala assim, espera pelo menos uns 10 dias para ver como que ficou aquela campanha que você setou, e analisa, faz teste AB. O que é teste AB? Muda a comunicação, muda a arte, muda a frase, fala a mesma coisa de forma diferente, usa comunicações visuais diferentes. Faz mais 10 dias em média. Então, a cada 10 dias você tem que ficar medindo isso. No final de 3 meses, dessa jornada de 3 meses, você começa a ter um público qualificado, mais qualificado, porque você vai educando a rede, né, nesse modo de aprendizado, você vai ensinando as redes, fala assim, ó, esse cara, esse perfil, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu estava aqui, mas esse cara eu não quero. Esse daqui eu também quero. Então, faz lookalike. Acha um cara, a imagem e a semelhança dele. Então, esse processo de aprendizado vai 3 meses. Você vai monitorando a cada 10 meses. Mas a dica que eu falo, mesmo depois que você acha o público-alvo, você tem que estar sempre olhando os relatórios, né? Em que momento que a sua campanha ela pode estar começando, porque ela tem que continuar escalada. Se ela começar a manter um nível de equilíbrio, depois ela começar a cair, você tem que começar a se preocupar com outras variáveis. Às vezes, não só da persona, trocar a persona, mas nos comportamentos dessa persona. Aí você tem que começar a olhar as variáveis de novo,
né? Então, depois dos 3 meses, você vai ter que olhar o relatório. Esse relatório vai te determinar a periodicidade de você analisar isso daqui. Então, vou dar um exemplo rápido, tá, para ilustrar isso. A gente estava com a campanha, estava super bem. De repente, ela parou. Ela parou do nada. Ela começou, estabilizou e começou a cair. Nós abrimos o público, né? Porque também tem a questão do algoritmo das redes sociais, que não é a gente que comanda. Teve uma mudança no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, mudou todas essas redes sociais. Então, nós tivemos que abrir um pouco mais o público para entender o que tinha acontecido com o algoritmo. Aí nós abrimos de novo um pouco mais o público, a região, aí o algoritmo ele foi se ajustando e voltamos no sistema de aprendizado. Aí voltamos à estaca que a gente estava anteriormente. Tá? Então, é sempre assim, 3 meses, você vai ter a média, e depois você olha o relatório, e se começar a cair a campanha, você dá uma revisitada e vê se você modifica algumas coisas aí. E surgiu mais uma pergunta aí, da Natasha Nadal, em que ela pergunta: qual precisa ser o tamanho da empresa para realmente ter que se preocupar em ter uma área ou contratar serviços de terceiros para o marketing digital? Bom, é a questão do volume do que você estiver fazendo, né? Então, à medida que você, por exemplo, você lança um e-commerce, você está sozinho, você está fazendo lá, você faz uma campanha, você pode ir lá sozinho, você precisa ter agência, ninguém, você vai lá e faz um impulsionamento sozinho dentro da ferramenta que o Facebook disponibiliza para qualquer usuário. Aí você começa, o Facebook, o Instagram, aí você começa a impulsionar isso da forma que você sabe. À medida que isso aqui começa a tomar um corpo, de novo, você está começando a vender e a coisa está crescendo. Chega uma hora que você fala assim, se você não fizer toda essa parte de automação e criar inteligência, ou você vai estabilizar ou você vai zerar o canal. Então, nesse momento do crescimento, é onde você tem que começar a pensar o que você vai começar a fazer, porque você tem que começar a dar ênfase e atenção, de novo, ou para conteúdo ou para atendimento, e aí você tem que terceirizar essa parte para alguém estar cuidando efetivamente do marketing, você cuidar mais da parte do cliente, né? Então, para quem está começando, normal, mas a hora que começa a evolução, aí é natural, chega a ser natural. Você fala, as pessoas quando procuram, falam, estou sem tempo para fazer isso. Realmente, toma muito tempo, né? E aí a hora que você quer escalar mais, você fala, agora eu tenho o poder de fogo, eu estou começando a vender, quero investir mais, quero ampliar mais o meu negócio, e aí sim, você pega e você tem que aumentar a estrutura. Aí você tem que fazer uma campanha diferenciada para ter uma expansão bem maior, né? Uma abrangência bem maior também da campanha. Anderson, eu queria agradecer muito a tua participação. Eu acho que você foi muito feliz nas suas colocações. Eu acho que foi uma aula em cima de marketing digital. Eu não sou expert no assunto, mas eu aprendi muito te ouvindo, a entender o que é importante dentro dessas configurações e dentro dessas decisões que envolvem marketing digital. Eu gostaria de pedir para você fazer as suas considerações finais antes de a gente fazer o encerramento propriamente dito, tá? Pedro, obrigado a todos aí pela participação, todos que puderam ficar e participar, né? Provavelmente vai estar gravado isso daí, as pessoas também que não puderam participar depois vão ter a oportunidade de assistir. É uma oportunidade, né? É um tema muito complexo, mas ele também é apaixonante, né? Eu falo assim, isso é um ecossistema fantástico, onde você está sempre conectado, sempre tem uma novidade, então isso mantém a gente bem ativo. Mas assim, tem que estudar muito, né? Então, as empresas que estão trazendo marketing, é importante repensar em relação a como está sendo feito, né? Faz aquelas perguntinhas, o que, como, onde, quando, quanto e por que estão fazendo as coisas, e dar uma reorganizada para entender que, se não está tendo um resultado satisfatório na sua campanha, alguns pontos têm que ser analisados. E o principal é gestão de conteúdo. E fazer, né? Lembra daquela frase, o feito é melhor que o perfeito não feito. Faça. Errou, faça de novo. Faça rápido, faça de novo. Errou, faça de novo. Vai acertando. Pode ser que a hora que você pensa que você vai errar, é a hora que você acerta. O marketing é isso, a internet é isso. A gente não sabe o que vai engajar, né? Uma estratégia fantástica para uma empresa, se eu pegar a mesma estratégia e jogar para outra, não vai funcionar, né? Sendo a mesma estratégia. E, às vezes, até com valores dessa empresa muito maior. Então, não é o valor, não é como você se comunica. Comunicar é a arte de eu saber, não que eu comunico, mas como o outro entende. Então, minha dica é faça, tantas vezes for necessário, refaça, e se errar, você vai descobrir várias formas de como não fazer mais aquilo. Mas o marketing digital é isso. A hora que você acertar, aí é um caminho de sucesso, um caminho vitorioso.
Anderson, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Eu gostaria só de fazer um encerramento com algumas considerações. Agora, na saída, vai aparecer para vocês uma pesquisa de satisfação. Por favor, percam 2 minutos, vocês vão gastar mais do que isso para responder essa pesquisa, e ela, para nós, novamente, é extremamente importante para a gente manter o nível de qualidade dos nossos webinars. Para quem deixou de assistir algum webinar, hoje é o 7º webinar, mas quem deixou de assistir, nós temos um canal dentro do YouTube, que é o canal Hub da Gestão, ou através do nosso site, que é o www.hubdagestão, sem o tio, .com. Então, esse daí é o nosso site. Vocês, entrando na aba de webinars, vocês também podem assistir os nossos webinars que ficam gravados. E não deixem de nos seguir dentro das mídias sociais, entenda-se o LinkedIn, o Facebook, o Instagram, porque esse apoio também faz com que a gente ganhe visibilidade e conquiste novos adeptos aí a nos seguirem dentro dos nossos webs, que é o nosso maior propósito, tá? Então, muito obrigado a participação de vocês e fica aí o nosso recado. Dia 12 de maio teremos mais um webinar e em breve estaremos comunicando a todos para que vocês novamente participem conosco e divulguem isso para os amigos de vocês. Precisamos de vocês nesse sentido também. Muito obrigado a todos, tá? Tchau, tchau.